Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa força aí, deixa essa moral, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, gente, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, já somos mais de 135 mil vascaínos aqui no canal, vamos, vem junto com a gente, se inscreve aí, reforça a tua inscrição, reforça o teu like, beleza? Então, assim, é muito importante pra gente a sua inscrição, é muito importante pra gente o seu like e de graça pra você. Então, deixa essa moral, você que gosta do canal, que acompanha aqui o canal Vasco Connection, beleza? Então, vamos pra cima, tá certo? Porque temos notícias importantes, quero falar sobre a fala do Fábio Carille, sobre as competições do Vasco em 2025, sobre o Garré, quero falar sobre a SAF, decisões em São Januário, treta com a 777, venda da SAF, últimos reforços e muito mais. Eu começo falando sobre a fala do Fábio Carille. Gente, o Vasco esse ano vai disputar 3 competições daqui para frente, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil o Vasco já começou, vai para a terceira fase, né? Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. O Fábio Carille pensa grande, na minha opinião, quando ele fala, ó, não vou priorizar uma competição, eu vou disputar a competição, estou trabalhando no Vasco, eu não posso pensar pequeno. Foi isso que ele quis dizer. Essa atitude dele, e essa, é claro, é a minha opinião, e eu peço a sua, que é muito importante aqui para o canal, é muito importante para o mundo da torcida do Vasco, ela é importante porque o Carille está pensando do tamanho do Vasco. Olha, eu estou no Vasco, eu não posso priorizar uma competição, eu tenho que disputar todas. Eu tenho 2 competições, mata-mata, né, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, vou decidir em São Januário vários jogos, onde o Vasco é muito forte, e o Vasco tem um bom time, já já vamos falar sobre o time do Vasco, né? E o Campeonato Brasileiro, com o time do Vasco, esse ano, dá para chegar mais longe, dá para chegar. Ano passado o Vasco ficou brigando ali entre os 10 primeiros o tempo inteiro, o tempo todo. Infelizmente, erros individuais acabaram tirando o Vasco da zona de classificação para a Libertadores da América, ano passado. Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, por exemplo, mais erros individuais, fomos eliminados pelo Atlético Mineiro. Então, assim, o que acontece é o seguinte, o Vasco tem um time, sabemos disso, Eduardo, mas o elenco para fazer tal coisa, para disputar 3 competições, precisa de mais reforços. Concordo, gente, concordamos nisso. O elenco. Mas se você parar para reparar, o Vasco tem um bom time. O time do Vasco é bom. E outra coisa, o técnico Fábio Carille, gente, está recebendo reforços caseiros, como o Adson, tá recuperado, tá treinando com o elenco. Coutinho tá bem, tá treinando com o elenco. Garré tá voando nos treinamentos. Estrela tá treinando com o elenco. Reforços caseiros. Paulinho Paula entrando cada vez mais em forma. Jair, a mesma coisa. Né? Então, assim, Garré, pô, olha a informação. Garré joga muito. Garré não é ponta. Garré joga pelo meio, por dentro. Muito habilidoso. Finaliza muito bem. Tá treinando, tá voando nos treinamentos. Argentino bom de bola. Uma baita de uma contratação feita pelo Vasco. Eduardo, porque não jogou ainda? Ainda não jogou, mas vai jogar. Vai dar certo. Quando o cara é bom, gente, toca na bola, você já sabe. Você do outro lado, eu não preciso falar nada. Né? Você sabe quando o jogador é bom, quando o jogador é ruim. O Eduardo não precisa... Por mais que eu deixe aqui a minha opinião, e, enfim, você respeita a minha opinião, respeita a sua. Quando o cara dá 2 toques na bola, você, opa, esse não joga nada. Opa, esse sabe jogar bola. Esse pode entregar mais. Tipo, o Maxime Domingues pode entregar. É bom de bola também. Então tudo é questão, esses jogadores, principalmente os estrangeiros, né? Vão precisar de uma adaptação. É normal. Rio de Janeiro, gente, o calor aqui é absurdo. Sabe? Então, assim, o clima fica mais tranquilo depois do verão. Né? E quando o verão acaba, e mesmo assim é calor aqui, tá? O calor aqui ele não dá refresco pro carioca, não. Então imagina pra galera que vem de fora. Sente, pô. Assim como eu viajo para outros estados ou outro país, você sente o clima do lugar, né? Você sente, você precisa de um tempo de adaptação. Então, assim, temos um bom time, tá? Temos um bom time, sim, precisamos reforçar o elenco, mas você consegue, por exemplo, ó, de cabeça aqui, ó, o Maurício Lemos está treinando bem, tá formando dupla de zaga com o João Vitor. Tem jogo treino hoje contra a equipe do Boa Vista.
No segundo vídeo vamos falar sobre o jogo treino. Aí você olha para o time, vamos lá, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga João Vitor e Maurício Lemos, lateral esquerdo o Lucas Piton, meio campo, tô falando na minha cabeça, tá? Tietê, Hugo Moura, tá? E o terceiro Tietê, Hugo Moura e Paulinho Paula, Coutinho mais à frente, aberto pelo lado esquerdo, Nuno Moreira, Verrete, entendeu? Aí você tem Lloyd Augusto, no banco de reservas, você tem Garré, você tem o Adson treinando, que vai jogar hoje, vai ganhar minutagem hoje no jogo treino. Então, assim, o time do Vasco começa a ganhar, assim, o time o Vasco tem, um time, e começa a ganhar boas opções do banco de reservas. Paí ainda tá no Vasco, é banco. Estrela, banco, meio campo. Né? Então, assim, o Lucas Freitas, Lucas Oliveira, zagueiros no banco. Então, assim, temos boas opções, né? No banco também de reservas. Eu acho que o Vasco precisa contratar assim os últimos reforços. Ah, Eduardo, como assim o último reforço? Esforza no banco, bom jogador. Jair. Pô, gente, é muita gente boa. O Vasco tem um time bom. Não é esse filme de terror, não. Dá para jogar bem, dá para levar bem a temporada. Né? Faltam algumas peças, sim, mas calma aí, pera lá, calma, não é esse filme de terror todo, não. Aí você decide jogos em São Januário com esses jogadores. Coutinho é acostumado com decisão. Coutinho é um jogador grande. Coutinho agora tem um jogador que ele precisava no time, um jogador técnico e craque, ele precisa de um ponta esquerda, de um ponta direita, de jogador velocidade para distribuir bem o jogo, jogador que faz ultrapassagem. Né? Então, assim, o Vasco não tinha isso. Agora nós temos. Então, assim, gente, eu entendi muito bem a fala do Carille, tá? Dá para acreditar, sim, que o Vasco vai conseguir, né, ir bem nas competições. Assim, cara, ele vai ter que trabalhar bastante. Eu vou repetir aqui: o time precisa de um entrosamento, jogadas ensaiadas, equiparação física do elenco. Nos últimos anos, o Vasco vem sofrendo com essa questão. Entender muito bem a logística também aí com o clube. Eu não sou especialista nesse caso. Eu sei que cansa pra caramba cada viagem. São 70 jogos daqui pra frente. Então, assim, o clube, o time vai precisar entender, isso me preocupa, porque logística é complicado também, né? Então, ele vai ter que observar isso tudo para disputar as competições e apenas não participar. Ah, o Vasco está participando das competições. Não, o Vasco está disputando. Tá? Existe uma diferença monstruosa em participar quando tu entra, o que der deu. Não, disputar, estou disputando, quero bater pau a pau, frente a frente com as outras equipes. É assim que o vascaíno tem que pensar. E é assim que o vascaíno pensa. Tanto que a torcida do Vasco lota todos os estádios do Brasil, porque acredita nessa camisa, acredita nesse clube. Sobre o Garré, falei aqui, eu vou repetir a informação que eu recebi. E o Garré, como é que tá? Apurei isso ontem. A informação, o Garré joga muito. Garré joga muito. Não é um ponta, é um jogador que joga literalmente por dentro, pelo meio, driblador, chuta de fora da área, cria muitas jogadas. Pode ser utilizado como meia esquerda, joga pelo lado direito também, muito bem, finaliza muito bem, baita de um jogador. Joga muito. Então, assim, vai participar do jogo treino hoje também. Então, hoje, no segundo vídeo, vamos falar sobre o Garré. Então, uma excelente informação aqui, que eu fiquei curioso ontem, né? Pô, assistindo lances do Garré, mais uma vez, não no Vasco, em outras equipes, que jogador bom de bola, tá? Lloyd Augusto também treinando muito bem, jogador de muita velocidade, jogador muito agressivo, né, que chega bem na linha de fundo e quer o Vasco, chegou apaixonado pelo Vasco. Olha a informação, tá louco pelo Vasco. Gente, isso é muito importante, porque o cara não vem pro clube porque foi contratado, não, ele vem com vontade de jogar no clube. Isso é importante pra gente, sabe? Nuno Moreira, não precisa falar nada. Chegou, parece que joga no Vasco há um ano. Chegou, fez gols no Flamengo, já mostrou personalidade e tudo mais. É um jogador bom, português, mão de bola. Já gostei da postura dele. E joga bem. Não é só postura, ele joga bem, né? Então, assim, o Vasco tá com o pensamento certo. Agora eu vou repetir o que eu falei no meio do vídeo. Tem que pensar na equiparação física e no entrosamento. Tenho certeza que essa intertemporada tá fazendo muito bem para o time, para o clube. Tá dando tempo para o Fábio Carille trabalhar junto com o Felipe, que está ali, né? O diretor técnico do Vasco, tá observando e tudo mais. Tá certo? Gente, sobre as decisões em São Januário, vocês sabem muito bem o que a 777 fez no passado, e é claro que se preocupa bastante. O Vasco vendeu alguns mandos de campo, negociou alguns mandos de campo, e isso aí me preocupa. Por quê? A visão do Pedrinho é a mesma visão da torcida do Vasco.
São Januário é a nossa casa, nosso caldeirão. Sair de São Januário, um exemplo, para jogar em Brasília, com todo respeito, é complicado, porque o Vasco não está acostumado. E o Vasco está priorizando competições. Quando o Vasco faz isso, prioriza competições, passa muito por isso, porque olha só, como é que eu vou sair da minha casa? Eu tenho um estádio, eu tenho uma casa, né? Eu tenho aqui um caldeirão, literalmente, ao meu favor, e vou jogar lá em Brasília. Ah, não, a torcida de Brasília é Vasco, beleza, mas o momento do Vasco pede São Januário. Então eu entendo o Pedrinho nessa. E aí a 777 fez isso no passado. E aí como é que faz agora? Tem que cumprir contrato, senão tem multa. Ou então negocia, existe poder de negociação, mas você acha que ninguém abre mão de dinheiro assim, gente? Ninguém abre mão de dinheiro assim, ainda mais milhões. Ainda mais milhões, porque a torcida do Vasco é nacional. Onde o Vasco joga, estádio lotado. Então as empresas querem mais o Vasco jogando nos estados. Porque a torcida do Vasco, você que está aí do outro palco, comenta aí de onde você está assistindo o vídeo. Você tem noção? Tem gente do Brasilzão de Deus aqui fora do país também, Estados Unidos, Portugal, Argentina, várias pessoas acompanhando aqui o canal Vasco Connection. Você tem noção, tô falando só pelo canal. Então, assim, é uma preocupação importante do Vasco, sim, e que o Vasco está tratando muito bem dessa situação, tá certo? E aí, existe essa treta com a 777, né, que tenta o tempo inteiro atrapalhar a vida do Vasco na questão venda da SAF do Vasco, que é sim uma prioridade dentro do clube. Eu recebo a informação e eu passo para vocês aqui, repasso para vocês. Então, assim, a 777, tudo bem lá, ela comprou 35% da SAF, e aconteceu o que aconteceu, aumentou a dívida do Vasco, não pagou os clubes e tudo mais. Todo mundo sabe que caímos no conto do vigário e eu me coloco nessa situação, porque eu defendi e defendo a SAF, o modelo SAF. O Vasco precisa continuar nesse caminho, modelo SAF, porque o Vasco é um clube endividado, o Vasco é um clube combalido financeiramente, o Vasco tem uma dívida bilionária. Então, assim, o modelo de SAF ele é sensacional, ele é maravilhoso. O problema foi a empresa que eles arrumaram para colocar dentro do Vasco. Aí deu zebra, aí deu treta. Agora a 777 está tentando atrapalhar o Vasco, falando, queimando, para ser mais exato com vocês, queimando o Vasco para outras empresas. E isso é claro que isso tem dificultado outras questões. A questão das vendas, da venda da SAF do Vasco. Claro que isso tem. Tu acha que isso já não chegou no Marianax, por exemplo? O exemplo aqui. Claro que já chegou. Você vê o Edu Gaspar falando, prefiro São Paulo, não sei o quê, é muita briga política no Vasco, é complicado trabalhar no Vasco. O Vasco tem essas dificuldades, gente. E temos que reconhecer isso aqui. Temos essas dificuldades dentro do clube. É pedir a Deus que isso tudo se resolva, que isso tudo passe, que o Vasco possa, se Deus quiser, vender a SAF, né? E tudo mais. Sobre últimos reforços, olha só. A janela doméstica está aberta até o dia 10, 11 de abril, né? Então, assim, é uma janela importante que o Vasco pode contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais pelo Brasil. Recentemente surgiu o nome do meia do Juventude, Giancarlo, que eu acho muito bom jogador que teria sido oferecido ao Vasco, né? É um jogador que eu gosto bastante, acho que é um jogador que pode ajudar. Ah, chega para ser titular? Não, mas chega para compor elenco, chega para entrar no segundo tempo, ajudar no meio campo, né? Então, assim, não é um jogador caro, é um jogador que conhece o Vasco, conhece o futebol brasileiro, e é claro, o salário dele bem mais baixo. Um exemplo, Paê vai sair em junho, contrata um Giancarlo bem mais barato, e vai entregar muito mais, né? Na minha opinião, um jogador de 33 anos só, jogador novo ainda, né? Assim, eu acho que dá para ter muita lenha para queimar, um jogador que pode ajudar, tá? O meia Giancarlo da equipe do Juventude. Então, o Vasco tá, Davidson, a mesma coisa. Ah, o Davidson tá negociando lá com não sei quem. Não, gente, olha só, eu trago as informações, por mais que ele esteja negociando, que é normal, ele é um jogador, tem seu empresário, o empresário dele quer ganhar dinheiro, ele quer empurrar o jogador para outras. Ele foi oferecido também, demonstrou mais uma vez interesse em jogar no Vasco, é sobre isso. Tô aqui para falar do Vasco. Se ele tá negociando com outras equipes, isso é normal, pô. Eu quero aqui a novidade. Ah, tá negociando com a equipe A, é normal. Né? Então, assim, sobre o Vasco, se ele acertar com o Vasco, eu acho que é um excelente reforço, que ele chega ali para a posição do Verratti. Não temos um reserva, não temos um jogador para brigar por posição com o Verratti. Não é porque o Verratti, gostamos pra caramba do Verratti, mas tem que ter outro cara ali. Porque o Vasco campeão do passado, tinha esses jogadores.
Guilherme, Viola, Luizão, era todo mundo ali brigando por uma vaga geral. Aí tinha o Romário, tinha o Edmundo, aí era difícil ganhar a vaga desses dois aí. Mas tinha sempre um bom banco ali, né? Então, era esse o Vasco campeão. Hoje, o Vasco precisa pelo menos mais um jogador para brigar por posição ali com o Verratti. Então, seriam esses aí os últimos reforços aí. O Vasco estaria no mercado ainda tentando essas últimas contratações. Para fechar aqui sobre a venda do Ryan, gente, o Vasco precisa de dinheiro, isso é fato, eu não estou aqui contando história, o Vasco precisa de dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem grana, ou seja, o Vasco vai vender alguns jogadores, o Vasco vai negociar, o Vasco está emprestando alguns atletas, exemplo, Lucas Eduardo foi para o Cuiabá, joga muita bola o Lucas Eduardo, temos o Barros aí também, que joga muita bola, jogadores que o Vasco pode usar, podem se destacar no futebol brasileiro, o Vasco vende no futuro, empresta, enfim, faz grana com esses atletas, né? O importante é isso, são jogadores que vão se destacar. Então, assim, o Ryan é um jogador que acertou a renovação de contrato com o Vasco e que vocês sabem que tem vários clubes interessados no passe do Ryan, como Barcelona, Fiorentina, Milan. Então, assim, é um jogador da base do Vasco, joia da base do Vasco, um jogador de seleção brasileira base, e o Vasco está trabalhando em cima disso. O Vasco está trabalhando a questão venda dos jogadores, né, porque precisa, repetindo aqui, precisa fazer caixa. Então é isso, está correto o Vasco. E eu tenho certeza que o Ryan será a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. É o Paulinho, né? Paulinho hoje no Palmeiras, né? Que ninguém sabe aonde foi parar a pasta do Paulinho até hoje. 70 milhões que ninguém viu. Mas o Ryan, eu tenho certeza que será, repetindo aqui, a maior venda da história do Vasco. E temos que esquecer esse passado triste, sim, tentar corrigir ao máximo no futuro. Eu sei que é difícil esquecer, porque fizeram tanta lambança no nosso clube, que aí como é que você, né, não pensa no passado? Pô, caraca, se isso aqui não tivesse acontecido, o que fizeram com nossa grana, o que fizeram com o nosso clube? É realmente muito complicado, o Vasco precisa se reinventar e tudo mais. Tá certo? Então, gente, é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui falando sobre a campanha aqui do canal Vasco Connection. Você que, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, quero contribuir com o canal, tá chegando aí o Campeonato Brasileiro, o canal Vasco Connection vai transmitir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. A campanha, gente, é esse Pix que tá passando aqui embaixo, é o e-mail aqui do canal, tá? É eduvasco199798@gmail.com. Lembrando sempre, não importa o valor da sua doação, da sua ajuda aqui com o canal Vasco Connection, podem ter certeza que é direto aqui para o canal Vasco Connection, justamente para essas competições, para essas questões. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, com o recomeço aqui do Ferrari, né, do Eduardo Ferrari, e também do canal Vasco Connection, repetindo aqui, o Pix do canal é eduvasco199798@gmail.com. E na terça-feira que vem agora, a galera que está ajudando aqui no Pix vai participar da campanha, do sorteio, tá, das camisas do Vasco, camisas do canal também e brindes, tá, do Vasco. Vou fazer um sorteio aqui numa live, então, para a galera realmente que está ajudando aqui o canal Vasco Connection, independente do valor, tá? Independente do valor. Então, repetindo aqui, o Pix para ajuda, doação aqui para o canal Vasco Connection, é isso que está aqui passando aqui embaixo na tela, eduvasco199798@gmail.com. É e-mail, beleza? Então é isso, galera. Encerrando aqui o vídeo, o primeiro vídeo desse sábado, né? Já o segundo vídeo, vamos esperar o jogo treino, após o jogo treino, gravo outro vídeo para falar como é que foi, para falar de Vasco com vocês, beleza? É isso, um beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe a vida de todos vocês, muito obrigado a todos vocês pelos comentários, pelos likes, pelas participações aqui no canal Vasco Connection. Vocês são muito, mas muito importantes mesmo aqui para o canal, podem ter certeza que eu leio todos os comentários aqui, independente do gostar ou não, eu não sou o dono da verdade, tá tudo certo, é um respeitando o outro. Valeu, galera, um beijo mais uma vez no coração de todos vocês, um beijo na nossa Cruz de Malta, nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.